Olá, amigo da TecPosto, nós aqui novamente no nosso canal de podcast, o PodTech. Aqui a gente traz conhecimento, cultura, você empresário, você entusiasta do segmento, você que tem aí um carinho pelo conteúdo que a gente gera, você novamente é muito bem-vindo. A TecPosto sempre pensando em levar um conteúdo novo, tecnologia, e hoje a gente tem algo que eu acho super relevante. Até porque, uma vez que esse tipo de conquista passa pela tua empresa, a sua empresa está preparada para passos muito maiores. A gente vai conversar aqui hoje com uma profissional do mercado que já trabalha para a TecPosto há 3 anos, que nos acompanha, eu já vou dizer aqui um pouco mais sobre o que é, mas nos acompanha a profissionalizar a nossa empresa. E olha, isso tem tudo a ver com você, empresário, que está pensando em profissionalização, sucessão familiar, tem tantas coisas que você precisa deixar preparado para que a tua empresa alcance novos patamares. Então hoje nós vamos falar aqui com ela, Rosinete Lima, ela que é fundadora da Consultoria Lima, especializada em certificações ISO, e a gente vai falar em profundidade os ganhos que vão vir junto com a conquista de uma ISO 9001, uma ISO 14001 e, olha, outras ISOs que estão aí à disposição e que são a chancela da tua empresa para diferenciais competitivos, para alcançar novos patamares. Então, olha, primeiro eu vou agradecer, Rose, porque é de casa, sim. Então muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu fico lisonjeado, até porque a tua história é algo que nos motiva. Ótimo. Então, a carreira começa com algo que, na minha visão, talvez seja super nobre, tão nobre quanto, que é ser professora. Sim. História e geografia. Uhum. E isso, depois, se desdobra para uma prestação de serviço que não deixa de ensinar as empresas, né? O ofício de ensinar a fazer direito. Hoje, a tua empresa nos assessora na certificação ISO 9001. Sim, nós vamos falar sobre isso. Sim. Mas a Rose, ela é bacharel em administração, ela tem uma pós-graduação em sistema de gestão integrados. Isso tem tudo a ver com o nosso público, esse público que tem hoje diversos CNPJs, uma infinidade de colaboradores e que quer fazer as coisas da forma correta. São 15 anos já de consultoria? 15 anos de consultoria, auditoria, treinamentos, e eu amo o que eu faço. Rose, melhor impossível, bem-vinda, agradeço. Obrigada. E olha, eu tenho uma série de perguntas. Perfeito, eu estou à disposição. Eu tenho uma série de perguntas, até porque o nosso público busca se profissionalizar. Sim. Em postos de gasolina, eu diria que hoje são 50% empresas familiares. Sim. E como toda empresa familiar, a visão do dono, já fazíamos isso desse jeito há 40 anos, então nós vamos falar um pouco sobre os desafios que são intrínsecos de uma empresa familiar. Sim. Que busca, certamente, melhorar os seus processos, mas, de novo, estou lisonjeado de te ouvir hoje aqui. Nós vamos fazer um bate-papo super descontraído sobre algo que alguns veem como um processo burocrático e outros veem como uma conquista que te lança para patamares muito maiores do que a sua empresa está hoje e aonde ela vai chegar. Perfeito. De novo, bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite e eu estou à disposição. Olha, vamos começar por essa sopa de letrinhas? Vamos. Porque todo mundo, eu não tenho dúvida, todo mundo já ouviu falar de ISO 9001. Todo mundo. Um processo... Nós estamos falando de processos. Exatamente. De como fazer bem feito e de forma igual, de forma repetida ao longo dos anos, sem perder qualidade, padrão. Fala um pouco sobre a essência da 9001. Muito bem. A ISO 9001 é uma norma que ela trabalha com os processos da empresa. Compreende? Vamos lá. A partir do momento que tu contrata uma consultoria, perfeito, o que a gente faz a princípio? Um mapeamento dos processos. Por que é necessário fazer o mapeamento dos processos? Porque eu preciso conhecer cada um deles, compreendeu? Conhecendo cada um deles, eu vou elaborar uma instrução de trabalho e o registro para você evidenciar aquilo que a gente definiu naquela instrução de trabalho. Então, a princípio, a gente fez o mapeamento dos processos. RH, compras, recebimento de material, expedição, financeiro, comercial. Sim. Ou seja, a gente já fez o mapeamento.
compreende? Fez um mapeamento, a gente vai pegar cada processo que a gente definiu. Vamos lá, comercial. Eu defini comercial. Então, para aquele processo, a gente vai elaborar o quê? Uma instrução de trabalho. Perfeito. Compreende? Como funcionam as vendas? Como eu faço os meus orçamentos? Então, a gente vai sentar e vai desenhar aquela instrução de trabalho do comercial. Quais são os registros que eu vou utilizar para evidenciar aquilo que eu falei que eu estou fazendo na minha instrução de trabalho? Compreende? Perfeito. Então, a gente elabora a instrução de trabalho, a gente elabora o registro que a gente vai utilizar para evidenciar aquilo que a gente está definindo que vai ser feito naquela instrução de trabalho. Aí nós estamos padronizando o processo. Uma vez que você tem um processo escrito, você parte para uma validação e checagem se ele está sendo feito dessa forma ao longo do tempo? Ou estou enganado? Não, você não está enganado, você está certo. Porém, a partir do momento que você elabora uma instrução de trabalho, a qualquer momento, tu pode revisar aquela instrução. Toda a instrução de trabalho, ou que seja um procedimento, começa com a versão 0. Tá. Revisão 0. Toda ela. Tem gente que pensa que a 9001, ela tá ali para engessar o sistema, que você fez aquela instrução de trabalho, não pode mexer mais. Não é assim que funciona. Então, se eu mudei como empresa, se eu venho trabalhando de forma melhor, eu também traduzo isso para os meus processos. Se o teu processo, tá? Houve uma alteração naquela forma que a gente descreveu anteriormente, houve uma alteração, a gente senta junto com o envolvido do processo, que é o dono do processo, ele vai falar assim, olha, eu preciso que altere isso, porque mudou. Então, a gente vai alterar aquilo que você pediu para a gente alterar, compreende? E faz a revisão. Revisão 01, data tal, tal, tal. Compreende? Então, a princípio é isso, é fazer o mapeamento dos processos. A partir do momento que você fez o mapeamento dos processos, tu tá verificando quais são os registros que vão ser utilizados. Sim. Aí, o que a gente faz? Chama os responsáveis do processo, treina todo mundo, compreendeu? E ali, o processo vai andar e a gente vai acompanhar. Uma pergunta. Sim. Hoje, uma certificação ISO 9001, ela é só para grandes empresas e indústrias ou ela cabe numa empresa de médio porte? Não. A ISO 9001, ela entra em qualquer segmento, não importa quantos colaboradores tem. Tá. Compreende? Eu já trabalhei em cemitérios. Olha que interessante. Eu já trabalhei na construção civil, num canteiro de obras. Eu já trabalhei em empresas, indústrias no geral, diversos segmentos, escolas, ou seja, nós que atuamos com a ISO 9001, nós entramos em qualquer segmento, não importa o que a empresa faça. Tá? Então, a ISO 9001, ela padroniza todos os seus processos. Perfeito? Não, perfeito, perfeito. Então, tem um CNPJ, Sim. Tenho colaboradores, tem coisas que eu faço sistematicamente, todo dia, já cabe trabalhar com uma certificação de processos. Sem dúvida nenhuma. Eu gosto de ouvir isso porque, num primeiro momento, isso remete a coisas que já são rotinas para grandes corporações. Sim. E nem todo mundo sabe que isso está ao alcance de empresas de pequeno e médio porte. Sim. Ótimo te ouvir. Sim. E eu queria entender um pouco mais do seguinte. Além do certificado, tá? Porque uma vez que você conquistou o seu certificado, né? Qual é a diferença de, por exemplo, um posto de gasolina que tem um selo certificado e aquele que realmente vive a cultura de processos? Existe alguma diferença em ter e viver? Como é que isso funciona? Sem dúvida nenhuma, veja. Se você tem uma empresa que ela é certificada pela ISO 9001, você tem lá o seu certificado bonitinho na parede, compreendeu? Porém, os seus colaboradores que estão ali no campo, tá? No dia a dia, não utilizam aqueles processos que a gente elaborou para que o colaborador siga, ele está perdendo seu tempo. Entendi. Compreendeu? Então, assim, tem que treinar o colaborador no campo, ou que seja, no escritório, onde estamos, vai para campo e também treina todos os colaboradores, compreendeu? Sim. Então, assim, tem que seguir os processos que foram definidos para que não haja nenhum tipo de não conformidade, entendeu? Porque isso vai ter problema juntamente com o cliente. Mas, quando você tem um conjunto de normas, ou que seja uma norma, que ela padroniza tudo, e o colaborador está treinado, ele está vestindo realmente a camisa da empresa, ele realmente entendeu o que é uma ISO 9001, se ocorrer uma não conformidade, por exemplo, ele vai saber tratar. Entendi. A finalidade é essa, é tratar a não conformidade. Veja, qual foi a causa raiz da não conformidade? O que ocasionou essa não conformidade? O que nós podemos fazer para evitar que essa não conformidade não ocorra novamente? Então, o colaborador tem que estar ciente de que existem ferramentas para ele utilizar no dia a dia.
Ô Rose, uma vez eu escutava um empresário. Esse empresário, ele é do segmento de transporte urbano, né? Então, ele tem... Naquela época, estou falando disso há mais ou menos 10 anos, ele já tinha 20 mil ônibus. Certo. Olha a proporção, tá? Sim. E a quantidade de funcionários, porque motorista e na época tinham cobradores, então nós estávamos falando em quase 40 mil funcionários, se não fosse mais do que 40 mil funcionários. Sim. E ele veio colocar para mim uma ótica da certificação e dos processos muito relacionada a evitar desperdícios. Eu sempre penso numa ISO, porque é senso comum, não sou um especialista, em o que a gente mostra para fora. Sim. Mas a ISO, ela tem um resultado, um respaldo interno que eu queria ouvir de você sobre prevenção de passivo, gestão à distância e essa redução de desperdício. É isso mesmo? Uma vez que eu implemento, eu não sou só uma empresa que alcançou uma certificação, mas dentro de casa tem um resultado efetivo? Sim, sim, sim. Até porque um dos itens das normas é verificar quais são os nossos indicadores. Tá. Compreendeu? Então, a gente pode definir vários indicadores, inclusive desperdício. Você Perfeito. tem uma meta, Uhum. tá? Você define qual vai ser o seu indicador. Qual vai ser a meta que eu vou atingir? Até quando eu posso estar errando aqui ou ali, entendeu? Então, a partir do momento que eu estou monitorando esses meus indicadores, eu vou verificar que eu não tive desperdício. Por quê? Porque eu estou monitorando o meu processo, Tá. entendeu? Então, é fundamental que a gente tenha a ISO 9001 também para evitar desperdício. Por quê? Quando você trabalha, voltando a falar, quando você trabalha com a 9001, você está observando, monitorando todos os processos, inclusive se você vai ter perda ou não. Então, você já está com uma preventiva, você já está elaborando uma preventiva juntamente com os seus colaboradores para evitar que aquele gasto a mais que eu vou ter ali, eu não vou precisar fazer, entendeu? Olha, é bacana ouvir isso. Eu vou falar um pouco Diga. com o nosso público aqui. Eu vou tomar a liberdade, Sim, Rose, pelo sim, seguinte. Você, sim. empresário, está buscando eficiência operacional. Você está buscando que a sua empresa, quando se predispõe a fazer uma prestação de serviço ou fabricar um equipamento, do outro lado, o teu cliente final tenha a expectativa de compra e daquela interação com a tua empresa atendida, superada e que ele depois promova. Beleza, isso é um dos nortes interessantes, mas dentro de casa existem os ralos de dinheiro, né? E ouvindo aqui a Rose agora, fica muito claro para mim de que quando você tem um processo estruturado, organizado, você estanca esses ralos de dinheiro. Então, Rose, para mim soa coerente porque hoje quando a gente fala de um posto de gasolina, Certo. existem operações. Sim. Então, por exemplo, a aferição de bico que você tem lá, que me disse, os seus equipamentos estão entregando a quantidade que se comprometeram versus o valor que vai ser cobrado. Existem uma série de rotinas dentro de um posto de gasolina Exatamente. que são eventuais gargalos. Numa empresa de transporte, inclusive essa que eu citava do meu amigo, ele tinha um problema gravíssimo com gestão de pneus. Certo. Você imagina, se ele tinha 20 mil ônibus, a quantidade de pneu que ele consumia era o segundo maior insumo em Sim. termos de custos mensais. Sim. Ele tinha folha de pagamento como primeiro, pneus e diesel caminhavam muito junto. Mas ele falou para mim, Renato, o controle de processos com pneus é algo tão relevante que aqui a gente tem um padrão na hora de troca, quem substitui. Eles tinham um padrão, Rose, que me saltou à vista. O ônibus, ele saía da garagem com marcas brancas na lateral do pneu. Isso fazia parte do processo de gestão de pneus. Certo. Então, se o motorista não fosse muito habilidoso no manejo do ônibus e o pneu passasse por uma guia, ele removia aquela marquinha branca que tinham feito com uma tinta cal e tal. Então, assim, eu quando olhei aquilo, falei, por que estão pintando bolinhas brancas na lateral do pneu? Porque era uma forma de encontrar na condução do veículo alguém que precisava de treinamento. Alguém que não estava fazendo as curvas com a amplitude correta para preservar pneu. Olha em que nível que esse empresário chegou de gestão do processo dele, de controle de inventário de pneu, analisando se o motorista está preservando o pneu. Porque não adianta o pneu durar 100 mil quilômetros se ele vai passar por cima de uma guia e rasgar
com 10 dias de uso. Sim. Então, de novo, é bacana ver. A TecPost estou acostumada com uma certificação de processos, isso é fantástico. Sim. Mas o empresário que nos ouve Sim. tem que entender que deixa de ser uma burocracia Exatamente. e passa a ser um ganho intrínseco direto, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, prevenção de passivos. Isso também pode me ajudar a blindar a minha empresa com erros operacionais que podem gerar multas, processos trabalhistas. Nós vamos nesse nível de detalhe, é isso, Rose? Sim, sim, porque aquilo que eu falei anteriormente, a partir do momento que você tem o processo de uma tratativa de uma não conformidade e todos os colaboradores estão cientes de como funciona, compreendeu? Fica mais fácil de você tratar o problema. E a gente trabalha também com preventivas, compreendeu? O que é uma preventiva? A não conformidade não aconteceu ainda, compreendeu? Porém, a gente já consegue visualizar que ela pode acontecer a qualquer momento. Antes que ela aconteça, a gente já prevê, a gente já corrige, tá? Uma outra coisa também que facilita bastante nessa área é a pesquisa de satisfação dos clientes. É fundamental a pesquisa. Você entra em contato com o cliente, compreende? Existem algumas questões que ele precisa preencher. Essas questões retornam para nós. Quando retorna, a gente abre cada uma dessas pesquisas e faz uma análise crítica, compreende? Houve alguma reclamação desse cliente? Qual foi o processo que a gente falhou? Ali a gente vai tratar aquela reclamação e dar o respaldo para o cliente. Então, assim, é uma das formas que a gente também encontra de estar sanando determinados problemas juntamente com os clientes, entendeu? Entendi. Olha, vamos entrar então aqui num passo que eu acho interessante, que é a jornada da profissionalização. Tá? Sim. Então eu vou pegar aquele empresário que está com a casa bagunçada. Sim. Rose, vamos começar do começo. Vamos começar do começo. Então, hoje o empresário está com a casa bagunçada, ele não tem processos, ele faz de forma intuitiva, com a melhor das boas vontades e bom senso possível, mas ele faz isso de forma intuitiva. Por onde ele começa a cuidar dos processos? E me diz, ele precisa mudar tudo de uma vez? Conta um pouco para mim dessa primeira fase. De uma vez, jamais. Não tem como. A coisa tem que ser feita com calma, tá? Mas varia, tá? Vai de 6 meses, 8 meses, 1 ano, depende do número de colaboradores, tá? E da questão financeira do empresário, tá? Não precisa estar arrumada, ela está bagunçada. Então, quando a gente chega lá, a gente já tem que visualizar o que a gente precisa fazer, compreendeu? De acordo com o custo que o colaborador, que o cliente tem para ele tá gastando junto ali com a consultoria, entendeu? Então, não precisa ter nada, a gente começa a montar tudo desde o início. Ou seja, a gente elabora todas as instruções, todos os registros, a gente providencia as calibrações dos instrumentos, a gente providencia quais são os indicadores que a gente vai estar tratando, a gente providencia as auditorias internas, as atas de análise críticas, enfim, a gente começa a elaborar processos de acordo com cada item da norma. Rose, desculpa te cortar, porque eu tenho uma curiosidade. Pois não. Quando uma empresa contrata o teu conhecimento, existe algum departamento que, via de regra, é o primeiro a começar essa transformação? Existe aquele que é, talvez, o eleito, o departamento de começo desse processo? Sim, normalmente a gente começa pelo comercial. É ali que começa tudo. O contato com o cliente. Bom. Né? Do cliente, finalizou o processo, o orçamento, foi para compras. Sim. Depois de compras, vai lá para a parte da produção. Então, a gente vai seguindo o nosso mapeamento dos processos. Mas, normalmente, a gente começa pelo comercial. Mas a gente pode começar por qualquer um deles. Depende da disponibilidade do cliente. Não, é legal ouvir isso. E você já infla meu ego, porque eu sou vendedor, tá? Sim. E eu acredito que a profissão mais difícil do mundo é a de vendas, tá? E eu costumo brincar com o seguinte, Rose, que neurocirurgião é fácil. Vendedor não é fácil. E por que eu falo isso? Porque o neurocirurgião estuda, se capacita, tem público demandando o trabalho dele, ele não precisa conquistar. Já o vendedor, não. O vendedor, ele administra um viés emocional gigantesco de frustrações. Ele também estuda, ele também se prepara, mas nem sempre ele tem o sucesso versus o empenho. Então, eu costumo brincar
que o departamento de vendas ele arrasta uma responsabilidade gigantesca. Pois não, é E o verdade. neurocirurgião também tem isso, porque você vai escolher A ou B com base na venda daquela especialidade. Sim. Mas o processo de vendas é bem complexo. E é Uhum. bacana ouvir que, via de regra, é por essa locomotiva que Sim. começam a mudar os processos, tá? Sim. Porque eu já vou partir para uma pergunta muito interessante, que é... Me fala um pouco sobre a resistência da equipe. Uhum. Porque mudanças e processos, olha, eu já tentei evitar todos ao longo da minha carreira. Tem resistência? Como é que é isso? Como lidar com isso? Tem resistência. Tá. Sempre tem resistência. Compreende? Vai do consultor. Chegar juntamente, junto com o empresário, Tá. todo o pessoal administrativo, todo o pessoal operacional. Compreende? Aí não é só o conhecimento da ISO. Uhum. É você como pessoa chegar Sim. juntamente com o colaborador, principalmente a parte operacional. Compreende? A resistência a gente encontra mais no operacional. Sabe aquela pessoa que está ali na empresa há 10 anos, há 15 anos, ele está acostumado a fazer daquele jeito, para ele sempre deu certo, para ele estar bom, e ele não quer mudar. Perfeito. Ele não quer mudar. Até por questão de falta de conhecimento, também por questão de falta de estudo. Compreensível. Compreensível, sem dúvida nenhuma. Aí, no caso, vai muito do consultor. Tá. A forma como você vai chegar nesse colaborador, para que ele entenda Uhum. que é necessário mudar, para que ele entenda que o mercado hoje em dia, ele exige, compreende? Profissionais e produtos com qualidade. E para hoje em dia a gente ter produtos com qualidade, a gente tem que seguir normas, seguir regras. Exato. Então ele tem que entender que ele faz parte do processo, compreende? E que ele que vai ajudar a gente a montar aquele processo, melhorar aquele processo que já existe. Então ele tem que entender que vai depender dele e que ele é importante para aquela mudança. E que a gente precisa dele para fazer aquilo acontecer. E assim, eu tenho os meus próprios casos práticos de resistência à mudança. Não sei se você tem algum para citar, mas eu, por exemplo, já algumas vezes fugi de reuniões com um auditor. A gente começa na carreira de forma menos profissional, mais júnior, e não entende as coisas, mas já fugi de reunião de certificação de ISO. Acontece. Existe medo? Como é que é isso? Porque você tocou num ponto interessante. Eu tô lá há 20 anos, tenho a minha fortaleza, todo mundo me respeita como, olha, o Renato na logística, ele é quem manda, ele sabe do desembaraço, ele é quem contata os transportadores e tal. De repente, chega alguém de fora com 1000 ideias. Uhum. E olha, vamos escrever aí o que você faz para você fazer melhor. Uhum. Tem disso? Tem. Tem. Acontece bastante. Mas volto a falar, o jogo de cintura do profissional. Bom, talvez por isso que a consultoria Lima tenha tido tanto espaço e sucesso dentro da TecPosto, porque eu reconheço, nós somos uma empresa jovem, 20 anos de idade, é uma empresa jovem, se comparado a empresas aí que são já centenárias, nós somos uma empresa jovem, com pessoas jovens. Uhum. Também temos um mix muito interessante de pessoas sêniores e pessoas júniores. Então, a gente tem, talvez a profissional mais jovem tem 18 anos e o profissional com mais idade tem 60 anos de idade. Ou um pouco mais, tá? É lógico que cada um tem um pacote de conhecimento, cada um tem um formato de trabalho. E eu vou dizer que o sucesso da TecPosto está, inclusive, no mix dessas pessoas, tá? Sim. Eu sou um apaixonado pela empresa e vejo que hoje a gente tem um equilíbrio super legal de uma juventude muito pujante, muito arrojada, muito prática e um pessoal sênior com muito pé no chão, com muita bagagem, que acaba dando um equilíbrio muito bacana. E lógico que cada um vai se comportar de um jeito. Uhum. E aí, talvez o jovem, muito mais aberto a mudanças do que nós mais velhos. Eu tô com 47 anos, eu sou resistente a mudanças, tá, Rose? Eu não vou ficar aqui vendendo que eu sou o cara que... Não, eu gosto de fazer do meu jeito. E é bom ouvir que vai depender muito do jogo de cintura do consultor. Sem dúvida. Bom, sem dúvida. Sem dúvida. Outra coisa importante. Diga. Tecnologia e automação. A gente está falando no mundo tecnológico, nós estamos falando de ferramentas de inteligência artificial. Quando a gente vai falar dessa jornada de profissionalização, né, eu queria ouvir de ti como é que está sendo a chegada de ferramentas que, na minha visão, altamente focadas em eficiência operacional e que pegam partes desses processos que antigamente davam trabalho. Sabe aquele pessoal que fala assim, isso é muito burocrático, isso dá muito trabalho.
A automação e inteligência artificial já chegou num processo como controle de processos? Tá chegando aos poucos, Tá. tá? Ainda não chegou ao ponto como a gente gostaria, se aprofundar mais no negócio. Mas é novo ainda. Entendi. É novo ainda, os empresários ainda não conseguem enxergar o que está acontecendo. Até para nós mesmos, consultores, a gente está tendo que se reciclar. Tá. Compreender? A gente está tendo que fazer curso para entender melhor como funciona toda essa parte de inteligência artificial para a gente começar a usar isso para os nossos processos. Compreende? Sim. Então, assim, é uma coisa extremamente maravilhosa. Óbvio, é fato, está todo mundo vendo. Mas ainda não tem todo o conhecimento nas empresas que precisa. Porque é coisa nova. Eu tenho estudado bastante sobre inteligência artificial e nos últimos podcasts tenho falado bastante sobre isso. Eu tô mergulhando de cabeça. Sim. E talvez nas ferramentas que estão mais próximas, mas eu tenho visto empresas que já vêm avançando na Sim. utilização do que eu chamo de excelência operacional. E eu percebo que controles dão trabalho. Dão Então, trabalho. de via de regra, aquele profissional vai correr atrás de deixar tudo equalizado e resolvido às vésperas da auditoria. Você já viveu bastante disso. Sim. E aí ele faz o que acredita ser mais relevante, que vai chamar mais atenção. Mas eu percebo que existem ferramentas hoje de inteligência que fazem isso pela gente. Eu vou dar um exemplo, Diga. tá? Uma das coisas de processo que a gente vem adotando é ata de reunião. Perfeito. Bom, parece simples e que todo mundo deveria fazer, mas dá trabalho. Ata de reunião. Quem é que vai ficar responsável pela ata? Aquele silêncio na sala. Sim. Né? E ata de reunião é um formato processual de controle importantíssimo. Sim. E esses dias, Rose, Diga. nós passamos por uma experiência de cair o queixo. Uma outra empresa, a gente teve uma aula dessa outra empresa. Tá. Essa outra empresa tinha um executivo e ele estava fazendo a reunião dirigindo o carro dele. No Viva Voz, logicamente. Então, ele podia fazer isso porque ele estava usando o Viva Voz, ele estava dirigindo o carro dele na estrada e participando da reunião. Então, legalmente amparado porque ele não estava usando o celular, ele estava fazendo pelo Viva Voz dentro da lei. E lógico que ele participava dessa reunião, mas como ouvinte, tinham outras pessoas, cada um num canto do planeta, e essa reunião fluiu perfeitamente. Sim. Bom, a reunião termina. Desligamos a reunião, não deu 5 minutos, chegou a ata de reunião feita por essa pessoa que estava dirigindo. E aí a gente falou assim, não, liga pro cara, porque provavelmente tinha o quê? Tinha um secretário do lado dele tomando nota. E, Rose, não era isso. Tinha uma ferramenta de inteligência artificial acompanhando a reunião, tomando nota dos passos que ficaram combinados. Então, ele foi produtivo. Sim. Ele respeitou a legislação. Sim. Ele hábil. Fez negócios. Sim. E ainda de forma muito profissional entregou uma ata completa que dizia o que nós combinamos, para quando, com quem. Então, eu percebo o seguinte, como a ferramenta pode tornar um processo que às vezes a gente dá uma corridinha, né? Sim, tipo assim, sim. em algo fluido, Rose. Sem dúvida. E foi uma aula para nós, Sim. a gente aprendeu muito com isso. Sim. Eu acredito que nós estamos bem nessa fase. Ainda não dá para entender até aonde é o alcance das ferramentas, né? Perfeito, perfeito. Bom, eu acho que a gente vai aprender muito ao longo do tempo com inteligência artificial. Sem dúvida. No futuro, nos Estados Unidos, num futuro presente, os carros já dirigem sozinhos, né? Você pega um táxi hoje, chega lá um táxi que não tem motorista. Sim. Então, você pode trabalhar, ou pode se entreter, ou pode descansar num passeio de táxi do ponto A ao ponto B. Sim. Via de regra, as nossas vidas estão muito corridas, então a gente aproveita para ou trabalhar, ou se entreter, mas um passeio de carro deixou de ser uma coisa estática, onde você fica só sentado quieto ou dirigindo. Sim. Então, deixa o tempo mostrar para nós os impactos. Perfeito, maravilha. Eu queria ouvir de ti agora um pouco sobre diferencial competitivo. Sim. Tá? Porque o que isso traz de valor de mercado para uma empresa, né? Eu ouvi falar que, por exemplo,
uma empresa certificada vale mais do que uma empresa não certificada num processo de venda ou fusão. E eu queria entender se isso é real, porque donos de postos, de transportadora, vivem vendendo e comprando CNPJs. Tem realmente um ganho quando você compra uma empresa estruturada em processos? Sem dúvida nenhuma. Ah. Você está falando processos. A partir do momento que minha empresa é certificada pela ISO 9001, é evidente que eu tenho todo um processo dentro da empresa, compreendeu? Que eu sigo todos os itens das normas. A minha empresa é certificada, todos os meus colaboradores, eles participam, eles seguem a norma à risca. Então, é um diferencial muito grande. Então, isso para o empresário é maravilhoso, porque ele sabe que a empresa ela é controlada, ela é monitorada, ela tem auditorias internas, ela tem auditorias externas, compreendeu? Sem dúvida nenhuma, um diferencial muito grande. Uma que já não tem, não menosprezando, com todo respeito. Claro. Não tem processos. Vale menos, né? Vale menos. Vale menos. Vale menos. Então, é um diferencial sem dúvida nenhuma. Se você vai numa licitação, por exemplo, uma das primeiras coisas que eles perguntam, a tua empresa é certificada pela ISO 9001, por exemplo, tá? Certo. São várias ISOs. Você já sai na frente daquele cliente que não tem nenhuma norma. Compreende? Já fica mais difícil para você participar de uma licitação e ganhar. Concordo. É um dos fatores importantes. Então, assim, é fundamental, sem dúvida nenhuma. É um diferencial muito grande. Ainda sobre vantagens competitivas, né? Você tem um valor de mercado. Sim. E, de novo, é uma maluquice esse negócio de posto de gasolina. Eu percebo que já deixou de ser um negócio familiar que a pessoa só tem um posto. Isso não existe mais. Sim. E você fala, não, eu conheço uma pessoa assim assado. Beleza, é uma exceção à regra. Matematicamente, não é o mercado. A gente percebe hoje uma concentração de unidades de negócios. Então, aquele empresário, ele tem 10 postos de serviços. E a gente já fala em posto de serviços porque hoje um posto de combustíveis tem uma drogaria, uma academia, uma pet shop, um fast food integrado. Então, aquilo já deixou de ser a comercialização só de combustíveis. E o que eu percebo muito é essa flutuação de aquisições. Então, Sim. a quem nos ouve desse nosso mercado de postos, começa eu não diria nem se pagar, a valer muito. Você ter uma certificação para quando você for vender o teu negócio. Porque se tem uma coisa que as pessoas não gostam de falar, eu não construo o meu negócio para ser vendido. Bom, isso depende de quanto oferecerem pelo teu negócio. Sim. Porque dependendo de quanto oferecerem, não é que você vendeu, foi lá e alguém comprou. Sim. E depois, com esse dinheiro, você constrói outro negócio. Sim. Então, o empreendedor, ele é infinito, né? Principalmente desse segmento de postos, porque eles são multinegócios, né? Então, ele tem lavagem automatizada, é um negócio. Ele tem pet shop, é outro mundo, outro negócio. Mas se ele tem uma certificação ISO ou vai comprar um desses empreendimentos que já tem uma certificação de processos, ele vai ficar mais seguro. Sim. Esse ponto está claro para mim. Sim. Agora, confiança do cliente final. Fala um pouco para mim sobre aquele indivíduo ou aquela corporação que vai contratar uma outra empresa. Existe diferença de contratar uma empresa que tem ou não tem um certificado? Isso mexe o ponteiro, Sem Rosi? dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Se você está lidando com uma empresa que é certificada, é fato que ela é organizada. Existe um órgão certificador que vai lá uma vez por ano para fazer auditorias. Compreende? Os seus clientes, os seus fornecedores podem ir até o seu cliente para fazer também a auditoria, que a gente chama de segunda parte. Tá. Porque são 3 tipos de auditoria. A auditoria de primeira parte, que é a auditoria interna que a gente faz internamente. Perfeito. A auditoria de segunda parte é o cliente que vai fazer a auditoria ou o fornecedor que vai fazer a auditoria. E a de terceira parte é a certificadora que vai até lá, é aquela que deu o certificado. O certificado ele vale por 3 anos, depois ele é renovado. Você entendeu? Então, assim, é fato que você fica mais tranquilo, mais fácil para você lidar com eles. Porque tem aquela auditoria diversa, entendeu? É bom te ouvir, porque a gente, como comercial, Sim. A gente sempre é questionado sobre preço. Preço. Então, lógico, existem jargões e técnicas para dizer o que é valor, o que é preço, mas o que chega na mesa, via de regra, é quanto custa, qual é o preço. Sim. E a gente percebe que alguns mercados dão valor para empresas com processos
e outros mercados dão valor pelo menor preço. Infelizmente tem isso. Ainda tem. E aí vai viver pela experiência, né? Do tipo assim, eu não tive problema nenhum, o preço mais baixo. Eu tive uma encrenca do tamanho de um bonde, o preço mais baixo virou um prejuízo. Então, a gente falando muito sobre diferencial competitivo, hoje, no mercado, como representante comercial de indústrias, eu conheço poucas empresas que têm uma certificação ISO 9001, a TecPosto sustenta com muito orgulho sua certificação. Sim. Mas a gente vê empresas parceiras que ainda estão nesse momento de transformação, porque eu não vou dizer que elas estejam erradas, elas só não alcançaram esse momento. Sim. Ainda são empresas que estão na sua jornada e vão alcançar. Quanto tempo leva do dia que a Rose chegou lá, fez a primeira reunião de projeto, quanto tempo leva até conquistar uma certificação? De 6 meses a 1 ano. Compreende? Depende da quantidade de colaboradores que você tem, tá? Da disponibilidade financeira da empresa para fazer toda a implantação. Mas é isso, vai de 6 meses a 1 ano. E é uma coisa que vale a pena acelerar ou é melhor respeitar o tempo que leva para estruturar? Eu aconselho fazer de acordo com o tempo, compreende? Porém, tá? Existem clientes que um outro cliente está exigindo a certificação. Te dá um prazo para você certificar. A gente faz, sim, com certeza. A gente faz em tempo bem mais curto, tá? Em vez de fazer, tipo assim, uma consultoria 2 vezes por mês, a gente acaba fazendo 1 vez por semana, compreende? Sim. 6 vezes por mês, enfim. A gente aumenta o número de consultorias presenciais, ou que seja, home office. E a gente vai fazendo a mais, né? Então, a gente consegue fazer também menos tempo. Bom, logicamente que isso tem uma contrapartida do quanto a estrutura vai se doar em tempo e um impacto, né? Porque eu não conheço empresa nenhuma que o colaborador está com tempo livre. Sim. Numa empresa de sucesso não há colaborador, não há executivo, não há nenhuma pessoa no grupo que esteja com tempo livre. Sim. Os tempos estão otimizados ao máximo. Sim. A gente, até com a inteligência artificial, está devolvendo um pouco de tempo, né? Eu vou de novo na coisa da inteligência artificial. Outro dia alguém me perguntou se eu era bacharel do mercado de inteligência artificial, mas eu vou citar uma outra coisa bacana. Eu analisava a contratação de montadores de stand para feiras de negócios que a gente faz. Certo. E eu recebi 5 orçamentos distintos, todos em PDF, tinha um que estava em Word, e empresas de diversos formatos, com diferenciais exclusivos, e eu pedi para a IA criar um comparativo das 5 empresas, qual era o diferencial de cada uma por preço. E, Rose, em menos de 3 segundos, depois que eu subi as 5 propostas, orçamentos, cada uma de um jeito, me volta um relatório completo dizendo: essa aqui é a melhor relação de custo-benefício, essa daqui traz o melhor design, essa daqui é a mais focada em tecnologia, essa daqui... Eu fiquei de queixo caído, Rose, pelo seguinte: eu teria levado uma manhã inteira para mastigar e entender qual era a diferença de cada uma. No final, ainda pedi para a inteligência artificial: por favor, me crie uma tabela comparativa, porque eu precisava defender isso internamente dentro da empresa. Por que eu estou falando tudo isso? Porque se eu salvo esse tempo, até justifica eu acelerar ou investir mais tempo num processo de certificação. É bacana ouvir que, via de regra, 6 meses a 1 ano, mas se a sua empresa quer participar de uma grande licitação, ela pode acontecer antes, né? Sem dúvida nenhuma. Bom, tempo é dinheiro. Sim. Eu vou fazer mais uma pergunta ainda. A gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo. Tá. Mas eu queria ouvir um pouco sobre... Aí é uma curiosidade interna. Dentro da TecPosto, né? Qual foi o maior desafio que você encontrou dentro da nossa operação? Hoje nós somos indústria, nós somos representantes comerciais, nós somos prestadores de serviços, nós somos distribuidores de equipamentos. Olha, a empresa de um nível de complexidade... Nós temos todos os modais de empresas e indústrias. Tem alguma coisa que foi mais desafiadora? Como é que foi esse processo dentro da nossa empresa? Eu não tive dificuldade lá na TecPosto.
Compreender por quê? São profissionais extremamente comprometidos, sabe? É uma direção muito comprometida. Mesmo que eu tenha um colaborador lá no cliente A, no cliente B, no cliente C, aqui no meu escritório, a gente estava trabalhando junto. Porque a ISO 9001 é isso, ela padroniza e todo mundo está trabalhando do mesmo jeito. Tu compreende? Então, a partir do momento que tu trabalha numa empresa onde tem profissionais qualificados, como tem na TecPosto, compreende? Uma direção que se envolve realmente com a qualidade, com a ISO 9001, a coisa anda. Não importa o tamanho, não importa quantos CNPJs eu tenho, você entendeu? Entendi. Então, assim, eu não vejo, eu não encontrei dificuldades lá no TecPosto, muito pelo contrário. Bom, talvez isso seja um pouco da nossa cultura. Sim. Eu sou um fã da empresa, comecei a minha carreira na empresa. Sim. Depois eu fui trabalhar em outras indústrias. Sim. E depois eu voltei para a TecPosto. Então, eu sou suspeito de falar. Eu tenho um lado mais, não só profissional, mas afetivo com a TecPosto. Sim. Então, tenho um carinho enorme, mas realmente a cultura é muito boa. Uhum. É bom ouvir o que você acabou de falar. E eu tenho uma última pergunta para você. Pois tá não. bom? Se você pudesse dar um conselho para um empresário, dono de postos, que está com já 10, 20, 30, 100, e quer se profissionalizar no negócio ainda esse ano, que conselho você daria para esse empresário? Procure uma consultoria, tá? Para implantar, no mínimo, a ISO 9001. ISO 9001 é o carro-chefe, compreende? Porque a gente trabalha com várias normas, mas ela é o carro-chefe. Então, assim, fundamental, no mínimo, é a ISO 9001. Então, eu aconselho a todos isso. Buscar uma consultoria, implantar a ISO 9001 sem medo. Não importa que segmento que você segue, não importa quantos colaboradores você tem, é possível implantar a ISO 9001. Bom, Rose, muito obrigado, muito obrigado. Nós vamos gravar mais, tem outras ISOs, né? Nós estamos falando hoje sobre a consultoria Lima, nós estamos falando de quais ISOs como responsabilidade? Não, na TecPosto, em especial, eu atuo somente com a 9001. Perfeito. Porém, a consultoria Lima, a gente trabalha com várias outras normas. Por exemplo, trabalhamos também com a implantação, manutenção e treinamento da ISO 14001, meio ambiente. Legal. 45001, saúde e segurança do trabalhador. Perfeito. 27001, segurança da informação. 37001, antissuborno. PBQPH, que é construção civil, que eu amo estar no canteiro de obras também, Que tá? legal, Que delícia. legal. Também atuo com a SA8000. Bom, tem pauta para a gente falar mais vezes, Tem. Eu vou me permitir te convidar a visitar-nos mais vezes para a gente conversar. Sim. De novo, eu pessoalmente vejo uma certificação ISO como uma chancela para a empresa que busca sucesso. Sim. Não conheço nenhuma que alcançou os patamares mais altos sem esse tipo de controle, mas fico também feliz de saber que a ISO 9001 é a base. É a base para alcançar o que toda empresa busca. Sem tá? dúvida nenhuma. Bom, Rose, obrigado pelo teu tempo. Não consigo deixar de comentar que você começa a sua carreira como professora de geografia e de história. Então, isso diz um pouco da tua habilidade de conduzir as pessoas na busca da certificação. Acredito que é bacana ouvir que a TecPosto foi um projeto que não foi tão complexo, que as pessoas estavam muito engajadas, Sem dúvida. mas certamente essa base que vem de ensinar, de conduzir, foi primordial para que a gente alcançasse a nossa certificação dentro dos prazos que a gente estabeleceu. Sim. Obrigado pelo teu tempo e a gente conversa de novo, tá bom? Tá ótimo, eu que agradeço pela oportunidade, muito obrigada a você e muito obrigada a todos que estão ouvindo. Muito bom. Amigo da TecPosto, que papo legal hoje, hein? A gente está falando de algo que é a busca de você, empresário, ou você, colaborador interno que está trabalhando no crescimento da tua empresa, vai crescer junto, certamente. Como os processos, como fazer a coisa de forma profissional te aproxima dessa excelência operacional. É com muito orgulho que a TecPosto conquistou a certificação. Nada é fácil. Olha, não existe sucesso fácil. Existe sim uma busca constante por fazer melhor, atender às expectativas dos clientes. E como a gente ouviu aqui a Rose de forma muito sincera, a empresa que tem processos controlados, que tem
rígidos controles de qualidade, que está focada em entregar aquilo que se comprometeu a fazer, essa empresa certamente vale mais. Essa empresa tem mais percepção de confiança e credibilidade do cliente final e é natural que os ganhos apareçam assim que você conquistou a sua certificação e seguiu perseguindo o teu controle de processos. Portanto, hoje, um bate-papo para quem está buscando crescer de forma sólida, para você que está buscando um processo sucessório, seus filhos vão assumir o negócio ou terceiros vão assumir o negócio, você vai partir para o conselho. Como fazer isso se a casa ainda não estiver organizada, se a casa não estiver estruturada? Olha, esse talvez seja o primeiro passo para você começar a sair da operação e partir para o conselho. Então, que bate-papo legal. A gente vai deixar aqui no nosso texto aqui que está abaixo do vídeo como encontrar a Rose, a empresa que nos assessora e como fazer isso acontecer de forma rápida e atender as suas expectativas. No mais, obrigado pelo teu tempo. Não deixe de clicar no sininho, de seguir o nosso canal. Faz parte de todo o processo de geração de conteúdo e a gente se vê num próximo encontro. Muito obrigado!